Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós temos estudado a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ler todo ele. E vamos meditar na palavra do Senhor. E o objetivo é a gente aprender cada vez mais sobre unidade, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da primeira carta. Nós estamos encerrando um assunto nessa manhã. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele vai responder muitas dúvidas e muitas perguntas da igreja. Eles mandam cartas e pessoas para o apóstolo com muitas dúvidas. E a cidade de Corinto, como eu falei para vocês, era uma cidade que ela foi plantada e fundada por escravos. E naquela cidade havia templos a deuses. E esses deuses, eles eram inclinados à sexualidade muito forte. Então, quando os coríntios, eles se convertem ao evangelho, através da vida do apóstolo Paulo, eles trazem alguma das suas tradições para dentro da igreja. Por que ela era uma igreja que às vezes faltava organização? Porque havia gente de todo o Império Romano lá, que uma vez foi livre, liberto da escravidão, foi morar em Corinto. Tinha gente que servia a outros deuses, como a deusa Hera, que se dava a sexualidade, como o deus Apolo. Então havia ali uma idolatria muito forte naquela cidade. Um outro problema também que estava acontecendo nessa cidade, ou nessa igreja, é que os problemas carnais deles entravam dentro da igreja e chegou um homem que se deitou com a mulher do próprio pai. E Paulo vai falar isso na carta. Lá no capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento, o que é um casamento cristão. No capítulo 13, ele vai falar sobre o verdadeiro amor, porque era falado sobre um amor nessa cidade, que era o amor a uma deusa, que era a deusa do amor. Então ele era ligado a um culto, a sexualização, o amor era ligado à sexualização. Então Paulo ele vai escrever 1 Coríntios capítulo 13 para mostrar que o verdadeiro amor não tem nada a ver com a sexualização, tem a ver com o amor ágape. Nós vamos chegar lá, vai ter um domingo que nós vamos falar sobre ele. Então quando você escuta e lê, e estuda e lê a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vê uma igreja com muitos problemas, porque aquela cidade tinha muitos problemas. E um dos problemas iniciais, que nós vamos encerrar ele hoje aqui, que Paulo começa a encerrar no capítulo 3, para mudar de assunto no capítulo 4 em diante, é sobre a autoridade na igreja. Por quê? Porque como eles eram de diversas partes do Império Romano, e eles tinham uma cultura grega de gostar de eloquência e de sabedoria, eles ficavam competindo no meio da igreja sobre quem era o pastor ou o apóstolo que tinha maior eloquência ou maior sabedoria. Aí é por isso que eles gostam, um de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro. Eles chamam de Cefas, pedra. E nem se sabe historicamente se Pedro chegou aí a Corinto. É uma possibilidade, mas não se sabe. E outros ainda tomavam para si que eram de Cristo. Então é sobre isso que Paulo vai encerrar agora no capítulo 3. E é essa igreja que nós estamos encontrando e aprendendo. E assim como Cristo falou por Paulo nessa carta à igreja em Corinto, fala com nós hoje aqui, fala conosco hoje aqui. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim, o texto da palavra do Senhor. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E nós estudamos isso na semana passada, que a perfeição cristã é à medida que você amadurece, que você cresce. E a imperfeição, a carnalidade, é a infância, é ser um crente infantil. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha só a exortação
final do apóstolo Paulo sobre a divisão. Aquele que divide é infantil. Aquele que briga no meio da igreja é carnal. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, é a palavra do Senhor. Então o crente amadurecido é o crente que busca unidade. O crente infantil é o crente que busca divisão. Por que ainda sois carnais? Porque visto que há muita inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Olha só que interessante. Os coríntios, logo no capítulo 1, eles tinham uma palavra que Paulo vai colocar aqui no grego, que era... Bem, eu vou pegar aqui meu esboço, senão eu vou esquecer de tudo, não tem como lembrar tudo de cabeça. Pneumáticos. O que era a palavra pneumáticos? Homens e mulheres espirituais. Os coríntios, eles tomavam para si de que eles eram homens e mulheres espirituais. Aí o Paulo fala assim para eles: poxa, vocês falam que vocês são espirituais, mas vocês estão causando divisão na igreja? Vocês estão brigando aí? Vocês não se entendem? Vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês são mundanos. Então, como Cristo falou, pelos frutos conhecereis. Eu posso falar aqui do púlpito dessa igreja que eu sou cheio do poder do Espírito Santo, e se eu desço ali, eu divido com meu irmão, na verdade eu não sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de carnalidade. É que Paulo está ensinando aqui. Versículo 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não estão sendo mundanos? Agora ele já exclui Pedro. Ele fala dos dois pastores, porque Paulo e Pedro foram pastores na cidade de Corinto. Apolo e Paulo foram pastores na cidade de Corinto. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Graças a Deus. A minha oração, irmãos, é que o Senhor mais uma vez fale conosco pela sua palavra. A edificação
e lavoura de Cristo Jesus é o tema da mensagem de hoje. Como eu falei para vocês, os corintos, os irmãos que estavam naquela igreja, se pensavam pessoas espirituais, porque eles tinham dons espirituais que a gente vai falar mais à frente. No capítulo 12 e no capítulo 14, Paulo vai trabalhar a ordem de culto e os dons espirituais. Então eles se entendiam, a partir da capacidade espiritual deles, pessoas espirituais. Mas essa capacidade estava atribuindo a eles divisão. Eles não conseguiam se entender enquanto igreja, porque cada um puxava para um lado. E o apóstolo Paulo vai falar sobre 3 coisas fundamentais na igreja de Deus, para que essa igreja continue sendo edificada, para que essa igreja continue crescendo. E se nós aqui, como igreja em Vista Alegre, queremos que essa igreja continue sendo edificada e crescendo em Cristo Jesus, nós precisamos aprender pelo menos 3 princípios nesse capítulo que nós acabamos de ler. O primeiro princípio está ali por volta do versículo 5 ao versículo 9. Todos os líderes são obreiros. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e capítulo 19, você que está anotando, anote aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e capítulo 19. A Bíblia diz que é Paulo quem planta essa igreja. É o apóstolo Paulo quem vai à cidade de Corinto, e é ele quem planta, evangeliza, é ele quem prega, ele é o primeiro a ganhar almas, e ele começa a pastorear aquela igreja. Alguns vão dizer que Paulo fica ali 1 ano e meio pastoreando aquela igreja. Só que lá no capítulo 19 de Atos, quando ele vai embora, chega um outro pastor, um outro pregador. O nome dele é Apolo. Apolo é um pregador, um pastor muito eloquente da cidade de Alexandria, no Egito, aonde ele chega e ele ganha muitos corações, só que ele era um pastor fiel. Ele era um homem servo e temente a Deus. Só que Paulo vai falar algo muito interessante. Ele diz assim, eu plantei, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que toda igreja precisa ser pastoreada. Mas quem faz alguma coisa na igreja de Deus não é o poder, eloquência ou sabedoria do pastor. É o poder de Deus no meio dessa igreja. Então há 2 coisas importantes que nós precisamos aprender logo nesse primeiro ponto. Não existe igreja sem pastor. E aí, claro que eu falo, obviamente, do sumo pastor que é Cristo Jesus, e eu falo também dos pastores humanos. E às vezes a gente falar sobre a autoridade humana, enquanto autoridade constituída por Deus, há pessoas que se sentem à vontade, há pessoas que se sentem meio inconformadas, talvez. Mas a Bíblia fala de autoridades humanas. Semana passada o pastor Abimael estava pregando aqui, e ele fez uma brincadeira que eu achei bem interessante. Ele falou assim, aí muitos podem não querer vir à igreja porque o pastor mudou. E é o pastor Davis, e o pastor Davis está fazendo muitas mudanças. E aí, na semana, eu fui estudar esse texto aqui, e eu pensei, bem, houve o pastor Cláudio, houve o pastor Luiz de França, e agora há o pastor Davidson. E apesar de todos esses pastores, é Cristo quem dá o crescimento à igreja. Mas há pessoas que estão apegadas aos seres humanos. Há pessoas que querem que a igreja seja a mesma igreja como era na época do pastor Luiz de França. Bem, impossível a gente voltar 20, 22 anos atrás. Outros vão dizer, bem, eu gostava do pastor Cláudio, a Igreja Batista de Vista Alegre era a Igreja Batista de Vista Alegre quando era o pastor Cláudio. Ela era a Igreja de Vista Alegre quando era o pastor Cláudio. Assim como não deixou de ser a Igreja de Vista Alegre quando se tornou o pastor Davis. Talvez um pastor tenha um jeito diferente do que você goste, mas nós não estamos aqui por causa de Paulo nem de Apolo, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender que toda igreja precisa ser pastoreada. E isso é muito importante nós falarmos num tempo onde falar de ser pastoreado causa incômodo. Há pessoas que não aceitam ser pastoreadas. Há pessoas que não aceitam ser aconselhadas, instruídas, direcionadas. Se o pastor chamar para uma conversa, ainda que não seja uma conversa repreensiva, seja uma conversa instrutiva, a pessoa só falta ficar incomodada. O que o pastor está me chamando? Tem essa mística, né, do gabinete pastoral, né? O pastor me chamou no gabinete. O gabinete é o lugar do trabalho do pastor. E o pastor, quando ele é como Paulo e como Apolo, ele é servo e ele está disponível para servir a sua vida e ajudar você a crescer em Cristo Jesus. Só que às vezes, como o apóstolo Paulo está fazendo aqui,
nós vemos que, às vezes, o pastor precisa exortar. O apóstolo Paulo está exortando a igreja. Está exortando aqueles que eram carnais. Porque ser pastoreado não é ouvir o que eu quero ouvir. Ser pastoreado é ouvir o que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Hoje eu estava lá num curso de evangelismo e o Salvador foi inquirido a dar uma palavra e ele disse uma palavra muito interessante sobre a intimidade de Jesus. Ele falou: eu quero conhecer a Jesus e quero a vontade de Jesus para a minha vida. Quando o pastor quer pastorear a sua vida, ele quer apresentar a vontade de Jesus para a sua vida. E às vezes a vontade de Jesus é a gente largar os pecados. E aí você fica chateado com o pastor, porque o pastor ama a tua vida e quer te aconselhar. E o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja aqui falando: não existe igreja sem trabalhadores, sem obreiros, sem cooperadores, sem liderança. Não, igreja sem liderança é anarquia, é revolução. Igreja sem diaconato, sem pastor, sem líderes encabeçando a igreja é confusão. E Deus não é Deus de confusão. Só que a igreja não está sustentada no pastor Cláudio, no pastor Davidson, ou seja, que pastor virá depois de mim. A igreja de Jesus, ela não cresce por causa desses homens, porque um é o que planta, outro é o que rega, mas é Cristo quem opera tudo em todos. Então, se a igreja aqui em Vista Alegre, ela está crescendo, não é por causa da minha capacidade, não é a capacidade de líderes, homens de Deus que passaram aqui, é porque o Espírito do Senhor está edificando a sua igreja. E aí o texto, ele é muito claro: o que planta e o que rega só tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, o meu trabalho aqui é o Senhor quem vai me recompensar, mas o trabalho da igreja é seguir a vontade de Cristo Jesus, é seguir a vontade daquele que edifica. Olha o que ele vai falar no versículo 9: porque todos vocês são cooperadores, e vocês são nós somos cooperadores, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você já viu algum tijolo falar para um pedreiro que ele está construindo a casa errada? Por que a gente quer ensinar Cristo como ele deve agir na sua igreja? Você já viu alguma semente dizendo para o agricultor que ele está plantando errado? Já viu isso por aí alguma vez? E por que a gente ensina Cristo a agir no meio da sua igreja? Hoje a gente vive numa geração que quer corrigir a palavra de Deus porque não aceita a palavra de Deus como viva e eficaz. Hoje nós vivemos numa geração que faz recortes da Bíblia, o que aceita e o que não aceita. Bem, a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que aceitá-la e viver ela na vida e em verdade, irmãos. Nós só seremos uma igreja que é edifício de Deus e lavoura de Deus, se nós aceitarmos que Cristo opere tudo em todos nós. E às vezes, Cristo operar em nós, é Ele nos corrigir, é Ele nos orientar, é Ele nos direcionar. Eu e você só somos igreja se nós estamos disponíveis ao bom pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é: a tua vida está disponível para Jesus trabalhar, meu irmão? Ou tem área da tua vida que você fala assim: não, aqui eu não gostaria que Jesus trabalhasse não. Aqui eu não quero que Jesus mexa não, porque aqui vai ser muito desagradável. Nós só seremos uma igreja que cresce como edifício de Deus, se o Espírito Santo tiver liberdade de atuar no nosso meio. E o Espírito tem liberdade para atuar na tua vida? Você pode dizer amém por isso? E aí agora nós vamos chegar no segundo ponto, onde Paulo vai usar essas analogias, a partir do versículo 10 ao versículo 15, onde Paulo vai usar essas analogias da lavoura e do edifício. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: vocês estão sendo edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Paulo vai dizer que o fundamento que ele lançou sobre a igreja é Jesus Cristo. E aí aqui a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte, nessa manhã de estudo, de aprofundamento:
Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Nós servimos na igreja porque nós gostamos da placa, da instituição, gostamos dos irmãos, ou nós estamos aqui fazendo o que fazemos por causa de Jesus? Jesus é o fundamento da igreja. A igreja está sustentada nele, e fora dele não existe igreja. Tudo que nós fazemos é para louvor do nome de Jesus. E se nós pensarmos assim, qualquer divisão, qualquer contenda, qualquer partidarismo não vai existir no nosso meio. Porque tudo que fazemos é pelo Cristo. Mas nós nos dividimos, nós lutamos por bandeiras humanas. Uns são de Apolo, outros são do pastor Paulo. Uns são do pastor Davidson, outros acham o pastor Davidson muito moderno, que é o pastor Cláudio. Outros, se pudesse, traria o José Evangelista de volta. Não é possível. E nós nem queremos isso. Por quê? Porque nós não estamos aqui por homens. Os pastores, eles vão passar. Os líderes, eles vão passar. Mas o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por Ele que estamos aqui. É por Ele que batalhamos, cooperamos, edificamos a sua igreja. E aí, meu irmão, quando isso entra na nossa mente, quando a gente tem consciência que tudo que fazemos e que tudo que somos é pelo Senhor Jesus Cristo, aí aquela vaidade, aquela coisa humana, aquela coisa de buscar os meus próprios interesses, ela desaparece. Por quê? Porque eu estou aqui por Cristo. E por Cristo, irmãos, eu não vejo o defeito do meu irmão, eu vejo a vontade que eu tenho de servir ao meu irmão. Oh, glórias a Deus por isso. Os coríntios, eles não estavam entendendo isso. Eles não estavam conseguindo compreender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. O que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses? A igreja é o lugar da exortação e da edificação mútua. Na igreja é o lugar onde eu me aproximo do meu irmão e ele me faz um crente melhor e eu faço ele um crente melhor. Na igreja nós não estamos aqui como num clube. Quem aqui paga clube ou participa de algum clube sabe o que eu vou falar aqui agora. É num clube onde você chega ali e você exige os seus direitos porque você paga aquela mensalidade, é ou não é assim? Você quer usar a piscina, você quer usar o campo de futebol, você quer usar aquele espaço para quê? Porque você quer usufruir daquilo que você paga. A igreja não é sobre isso. E graças a Deus, eu vou citar alguns exemplos aqui, que não acontece aqui, e é verdade, não acontece aqui mesmo. Mas há lugares onde irmãos que dão o dízimo mais alto se sentem donos da igreja. Já ouviu falar disso por aí? Isso não acontece em Vista Alegre, e não acontece mesmo. Mas há igrejas onde irmãos que chegam com um carro mais caro, que têm uma conta bancária maior, eles se entendem no direito de mandar no pastor. Já viu isso por aí? E querem dizer o que o pastor tem que fazer ou deixar de fazer na igreja, ou como a igreja tem que cooperar ou deixar de cooperar. Por que vocês estão rindo aí? Vocês estão identificando alguma coisa. Há outras igrejas onde os irmãos não têm comunhão, não têm vida. Paulo está dizendo aqui, olha aqui para mim, acompanha aqui comigo. Paulo está dizendo, vocês precisam se exortar e se edificar. O que a Bíblia está dizendo? A igreja é o local da comunhão dos santos. Eu não posso ser igreja se eu falo assim, ninguém se mete na minha vida. Eu não quero saber de igreja. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não gosto de igreja porque igreja é lugar de fofoca. Um se mete na vida do outro. Irmãos, se você chega aqui falando que igreja é lugar de fofoca, é porque você já está na intenção de ouvir fofoca. É ou não é verdade? Se eu chego aqui já falando, aquele lugar ali não presta, ninguém
Tem crente, às vezes, que eu acho que é anjo na terra. Que ele é tão perfeito que igreja nenhuma serve para ele, não é verdade? Não, essa igreja aí, muito batista para o meu gosto. Aí vai na assembleia. Essa igreja grita muito. Aí vai na presbiteriana. Esse negócio de calvinismo. Meu irmão, você não vai se achar em lugar nenhum. Faz uma igreja para você, na tua casa. E de repente tu vai reclamar até da tua mulher. Ou a tua mulher reclamar de você. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de exortação e edificação mútua. Aqui nós ajudamos uns aos outros, nós cooperamos uns com os outros. É por isso que nós temos ministérios, por isso que nós temos EBD, por isso que nós temos PGM. Para quê? Para a gente estar junto, se exortar e se edificar. A gente está junto para um cooperar com o outro. Sabe qual é o lugar de gente com defeito? É na igreja. Eu tinha um pastor, já contei dele aqui para vocês, pastor José Santos, pastor que foi o meu pastor durante a minha infância, minha adolescência, até a juventude. Ele sempre falava assim: não deixe o ruim lá fora, deixe o ruim aqui dentro, porque o ruim aqui dentro ele tem jeito, lá fora ele não tem jeito. É ou não é verdade? E sabe por que eu e você estamos aqui nessa manhã? Não se ofende comigo não. Quer que eu explique? Você já entendeu, né? Vocês já entenderam, né? Esse daqui é o pior de todos. Não foi isso que Paulo falou dele próprio? Eu sou o pior dos pecadores. A igreja é o lugar da edificação, o lugar da lavoura, é o lugar de Deus trabalhar em nós. Aqui é o lugar onde Deus trabalha na sua vida, através do seu irmão, através da palavra de Deus, através do pequeno grupo, que você chega lá, você ouve um estudo, você confessa alguma coisa, alguém ora por você, te manda mensagem, e você se sente importante e participativo. Não existe igreja perfeita nesse mundo, irmãos. Igreja é feita de seres humanos, e aonde há seres humanos, há problemas, mas aonde a presença do Espírito Santo de Deus está, ali há o edifício de Deus, fundamentado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua vida está fundamentada onde, meus irmãos? Em Jesus, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Volta comigo lá na palavra, por gentileza. Agora Paulo vai falar sobre as nossas obras. Olha o que ele vai falar sobre o alicerce. Se alguém constrói, versículo 12, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado o fogo, ou no fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Esse texto aqui serviu de base para os católicos ensinarem sobre o purgatório. Você sabia disso? É esse texto aqui que os católicos usam de base para o purgatório. Eles dizem que um dia todo mundo vai ser lançado num lugar de fogo para ali ser provado para ver a obra de cada um. Bem, não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, obviamente. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Obviamente o texto não está falando sobre o purgatório. O texto está falando sobre o dia do juízo, onde as nossas obras serão trazidas à luz. Mas a gente precisa trazer um dado histórico aqui quando a gente lê essa passagem. Naquele contexto, as pessoas eram muito pobres para construir casas como a minha e a sua. Eles não poderiam construir com alvenaria, casas bonitas como as que moramos. Eles construíam com palha, madeira e feno. Eram casas simples, de gente simples. Mas os templos que haviam na cidade de Corinto eram templos de ouro, prata e pedras preciosas. Porque os deuses
pediam deles o melhor. E eles entregavam o melhor aos deuses. Mas as suas casas eram casas simples. E Paulo está fazendo uma analogia com as circunstâncias históricas e geográficas deles. Olha que interessante. Paulo está usando elementos do contexto histórico para falar da igreja e das nossas obras. Paulo está dizendo assim: assim como na cidade de vocês, os templos são edificados com os melhores materiais e as casas mais simples são edificadas com materiais simples, assim serão as nossas obras. Na igreja, temos que dedicar o melhor. É isso que Paulo está falando. Assim como quando vocês eram pagãos, vocês entregavam os melhores aos deuses, agora na igreja do Senhor, você tem que dedicar o seu melhor. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo não está dizendo de dinheiro, Paulo não está falando de ouro, Paulo não está dizendo que você tem que tirar de dentro de casa e colocar na igreja. Paulo está falando de serviço, de dedicação, de entrega. Paulo está dizendo, os deuses, eles pediam teu dinheiro, agora Deus vai provar um dia, no juízo final, a qualidade da minha e das suas obras. E aí, meu irmão, é como diz a palavra de Deus, cada um dará conta de quê? A quem? Pastor, mas eu não sou crente por causa do pastor fulano de tal. Já ouviu isso por aí? Não, mas eu não estou firme porque eu participei de uma igreja onde o líder... Chegará um dia onde cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é sobre o que o seu pastor fez, não é sobre o que o líder do seu ministério fez, é o que você está fazendo na sua vida cristã. E que palavra boa de se ouvir domingo de manhã, né, pastor? Mas eu avisei para vocês que ia ser desse jeito. Eu avisei que a gente ia aprofundar os textos e a gente ia aprender muito aqui. E a palavra de Deus está nos confrontando nessa manhã, nos perguntando, naquele dia, no dia do juízo final, quando o livro for aberto, que tipo de obra o Senhor vai ver na sua vida? Não, pastor, eu não fiz porque a irmã Patrícia nunca me deu oportunidade. Porque eu era o melhor passador de slide que tinha naquela igreja. Só que toda vez que eu ia conversar com a irmã Patrícia, ela falava que não podia, então eu me desviei. Patrícia, não desvia o irmão não, Patrícia. Eu queria ser igual aqueles irmãos que ficam de tablet na igreja. Já viu? Eu acho eles super importantes. Eles ficam com um colete preto bonito, com um tablet na mão assim, ó. E desliga o microfone do pastor Davis o tempo todo que ele quer falar. Só que aí tinha o Rian e o Breno lá e não deixaram eu participar. Por isso não tinha espaço para mim. No dia do juízo, não vai haver desculpa o suficiente para aquilo que nós produzimos no reino dos céus. O fogo vai provar a minha e a sua obra. E lá não vai dar para falar que a culpa é do pastor Marcelo. Não, pastor Marcelo, aquela EBD do pastor Marcelo, não gostava não. Eu gostava da EBD do irmão Ricardo. Lá não vai ter desculpa, irmãos. E a gente vive numa geração, se eu estiver falando besteira, você desconsidera isso que eu vou falar aqui agora. A gente vive na geração da desculpa, é ou não é verdade? Por que você não trabalha? Porque o meu pai lá em 1910. Por que você não lavou a louça da sua casa? Porque esse marido. Por que você não lavou o banheiro? Porque essa esposa. Por que você não vai à igreja? Porque o pastor. Por que você não ajuda na área? Porque o Rodrigo, eu não gosto do Rodrigo, eu gosto do Elvis. Quando botou os dois juntos não deu certo. O Elvis é o jovem mais experiente que a gente tem aqui na igreja de Vista Alegre. Cadê o Elvis? Te achei, meu irmão. Brincadeiras à parte, vai chegar o dia onde eu estarei diante do trono. E lá não vai ter como botar a culpa no pastor Cláudio. Ah, porque o pastor Cláudio que é o culpado por isso. Jesus vai falar, não, meu filho, é você, é com você. Que tipo de obra você está construindo? O fundamento é Cristo, mas que tipo de obra nós estamos construindo como igreja?
Que tipo de obra nós recebemos e vamos passar para os nossos filhos? Atenção aqui comigo, igreja. Nós recebemos aqui em Vista Alegre uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja séria. Homens e mulheres que passaram aqui antes de nós, nos entregaram essa igreja. Uma igreja boa, uma igreja unida, uma igreja pacífica. Essa igreja aqui é uma igreja muito boa, irmãos. E olha, modéstia à parte, eu conheço muita igreja por aí. Eu já preguei mais igrejas do que talvez você imagine por aí. Já preguei em Assembleia Presbiteriana e Metodista, em Batista. Só não preguei em Católico. O dia que me chamar, eu prego também. Vou lá e falo de Jesus também. Não tem problema não. Até em outra religião, eu vou lá, abro a Bíblia e falo de Jesus. É ou não é? Para pregar, a gente prega Jesus, irmão. Mas eu conheço muita igreja por aí. E eu conheço igreja que está passando problema. E essa igreja aqui é uma igreja muito boa, irmãos. É uma igreja pacífica, uma igreja unida, uma igreja séria, uma igreja servidora. Aqui não falta espaço para trabalhar, não falta. Quem quer trabalhar, aqui encontra espaço. Quem quer servir, aqui encontra espaço. Não é, Adriano? Não tem vaga aí na recepção? Oh, glória a Deus por isso. Falta vaga aí. Cadê a Marilza? Marilza, quantos professores a gente está precisando, né, Marilza? Está precisando de professor, não falta vaga para trabalhar. O que falta é vontade de servir. Oh, meu Deus do céu. Pastor chato esse que trouxe essa palavra de manhã, né? Quando nós queremos nos dedicar à obra do Senhor, nós produzimos ouro, nós produzimos prata, nós produzimos o melhor que há. Sirva ao Senhor, porque um dia todos nós vamos prestar conta de nossas obras, e que a minha e as suas obras, provadas pelo fogo, sobrevivam e a gente possa desfrutar o galardão que o Senhor vai dar a cada um de nós. Você pode dizer amém por isso, igreja? Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Jesus. O que não falta é lugar, o que não falta é espaço. Às vezes o que falta é boa vontade. O que falta é querência. Já ouviu falar de querência? Inventei agora essa palavra também. Mas já existe, né? Bota aí no dicionário. E o terceiro ponto do que o apóstolo Paulo está falando nessa manhã, está no versículo 16 e 17. Vocês são um santuário de Deus, que o Espírito de Deus... Desculpa, vou corrigir. Vocês não sabem que são um santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são fúteis. Porque ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja Abimael, seja Cláudio, seja Davidson, seja o líder do ministério, tudo no mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. A terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, é que nós não podemos destruir a igreja. Olha só que sério isso. Nós não podemos destruir o santuário de Deus. Lembra o que eu estava falando aqui desde o início? Que os coríntios, eles eram um povo muito idólatra, muito apegado a templos. E quando eles iam a esses templos, era o local onde eles iam prestar culto. E dizem os estudiosos, vem aqui comigo, dizem os estudiosos que alguns dormiam nesses templos para receber os espíritos e ouvir os oráculos. Eles eram dedicados ao templo. Olha o que Paulo está falando. Que sabedoria do alto isso aqui. Paulo está dizendo, há muitos que vão a templos para ouvir de Deus. Vocês são o templo. Vocês são o santuário de Deus. O Espírito habita em vocês. E vocês já são de Cristo Jesus. É por isso que aquele que prega contrário a isso, está vivendo a loucura do mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Aquele que diz que aqui não habita o Espírito Santo, esse tem o Espírito do mundo. E que ninguém destrua a igreja do Senhor.
É uma palavra exortativa, mas não é uma palavra do pastor Davidson, é das Escrituras. E se são das Escrituras, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está dizendo. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa palavra não destrua a vida do irmão. Nós temos que tomar cuidado, porque o irmão é santuário de Deus, então nós temos que tomar cuidado e olhar sempre ele como habitação do Espírito Santo. Enquanto o Jonas estiver lá, eu não participo do louvor. E aí arruma uma contenda no louvor, o Jonas, tadinho, desvia e vai para o mundo. Você vai dar conta dessa alma, Deus. Você está destruindo o templo e o santuário do Senhor. É muito sério o que nós estamos ouvindo aqui hoje. É muito sério. E eu falei há 4 domingos atrás aqui que nós ouviríamos coisas seríssimas aqui. Todos nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão. Porque o nosso irmão é o santuário de Deus. E aqui vai uma segunda coisa, essa vai ser mais difícil de ouvir agora. O que você anda fazendo com o seu corpo, que é santuário de Deus? O crente, ele diz que não pode beber, não pode fumar, não é isso? Não é isso? Vem aqui comigo, gente, já estou terminando, é o último ponto, fica triste comigo não. É o texto da palavra de Deus. Antes de exortar você, exorta a mim, fica triste comigo não. Como é que os crentes falam? Não pode fumar, não pode beber, mas pode... E quantas doenças... Sejam elas do corpo, como a diabetes, ou a do coração, que vem devido a uma vida desregrada que a gente tem para com o nosso corpo. Falta de exercícios, falta de uma boa alimentação, e a gente alega que nós somos templo do Espírito Santo. Não é bonito não ir no médico. Não é bonito e condizente com ser templo do Espírito Santo e largar a própria saúde. Não, pastor, mas eu não fumo. Não, pastor, mas eu não bebo. Mas come desenfreadamente aquele pacote de biscoito que está lá no teu armário, né? Desconta a ansiedade naquele doce a vida toda, né, meu irmão e minha irmã? Chega 10 horas da noite, pede aquele iFood, né? Como é que é aquele copo da felicidade, oh glória a Deus. Deus está falando. Glória a Deus. Lembra que eu falei que falava com você e comigo também? Morango do amor. Graças a Deus. A bomba calórica. Quer ver? Ó, olha essa daqui é muito boa. Eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho. A Coca-Cola de 4 litros em cima da mesa. É ou não é verdade? Ácido no sangue, açúcar, sódio. A Coca-Cola é 0, né? Ah, igreja do Senhor. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Porque o nosso corpo é templo do... Vocês são santuários e Deus destruirá quem destrói o templo. Meu Deus do céu. O que nós estamos fazendo com a nossa saúde, com o nosso corpo? E aqui não é uma pregação fitness. No final não vai vir nenhuma propaganda de academia. Aí, Gilberto, academia Zanco. Ministério do Exercício Físico. Cadê o João, filho do João? É só quem conhece. Essa piada foi boa, a igreja não riu. Mas está tudo bem. Irmãos, se nós somos santuários de Deus nesse terceiro ponto, nós temos que cuidar da igreja, mas temos que cuidar do nosso corpo como um todo. E às vezes a gente fica preocupado. Esses dias uma adolescente veio me perguntar: pastor, é errado colocar piercing? Acabou que a gente nem conseguiu conversar. Eu queria falar para ela: não, errado é beber Coca-Cola desenfreadamente.
Errado é de segunda a sexta você comer McDonald's. Errado é nós vivermos uma vida desgovernada, desenfreada, destruidora. E que bom que nós temos um púlpito onde nós temos liberdade, uma igreja onde nós temos liberdade de falar desses assuntos. Porque eu poderia vir aqui falar que espiritualidade é só sobre os dons espirituais, espiritualidade é sobre cuidar da morada do Espírito Santo, que é o seu corpo, que é a sua casa. Faça uma caminhada, faça um exercício, cuide-se, preste atenção, faz um exame. Uma vez, alguém me procurou como psicólogo. Pastor, eu estou precisando de um psicólogo, estou irritadiça. Eu brigo com meu marido dentro de casa. Eu grito para ele e do nada vem um calor assim que me aquece e eu começo a ficar com raiva. Eu falei, é mesmo, minha irmã? E você acha que você tem problema mental? Eu acho que eu tenho, porque eu sinto um calor, uma queimação. Eu falei, como que está a taxa hormonal da irmã? Aí ela, como assim? Eu falei, qual é a idade da irmã? Tanto, eu falei, eu acho que a irmã está na menopausa. Eu acho que a irmã não tem problema espiritual nenhum. É verdade essa história. É verdade. Porque às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Não é verdade? Às vezes a coisa é sobre um cuidado particular. Às vezes a coisa é com um cuidado pessoal. E a Bíblia ela é tão profunda e tão rica que ela serve para a gente trazer essa reflexão nessa manhã. Se a igreja é a morada de Deus e Deus não quer que a morada seja destruída, nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Precisamos cuidar da nossa saúde. E aí, para encerrar, Paulo vai falar no versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Para encerrar, o último ponto aqui nessa manhã, sobre tudo que nós conversamos aqui, seja dessa igreja, enquanto reunião em Vista Alegre, seja da nossa vida, tudo que nós temos e tudo que nós somos, pertence ao Senhor Jesus Cristo. É Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele quem cuida da sua igreja. É Ele quem cuida do seu povo. E eu quero dar uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Ouça essa palavra antes de eu encerrar esse estudo dessa manhã. Nós estamos terminando o capítulo 3 e vamos avançar semana que vem para o 4. Paulo vai começar a encerrar esse debate sobre a divisão da igreja. E ele vai entrar agora em outros assuntos. Vai começar a entrar em outros assuntos. Mas para encerrar esses 4 domingos que nós falamos da igreja e das divisões que haviam dentro da igreja, eu quero encerrar com você nesse versículo que o apóstolo Paulo está encerrando o capítulo 3. Dizendo o seguinte: talvez você tenha se machucado. Talvez você tenha sido ferido ou ferida por homens, por líderes, por divisões, por espíritos facciosos dentro de alguma igreja ou dentro dessa igreja em algum momento. Mas nunca se esqueça que a minha e a sua vida, que a minha e a sua família, e que essa igreja aqui é a nossa igreja, e que o Brasil, e que todas as nações do mundo, não pertencem ao Donald Trump, não pertence ao Vladimir Putin, não pertence ao Lula ou ao Bolsonaro. Tudo que há no mundo, incluindo a minha e a sua vida, a minha e a sua família, e a nossa igreja, pertence ao Senhor Jesus. Tudo é dele e para ele. Por meio dele são todas as coisas. Sei que essa manhã, nós estamos encerrando essa etapa, foi uma manhã de despertamento, vamos colocar assim. Uma manhã onde Paulo exortou e nós fomos exortados. Mas também foi uma manhã onde nós lembramos que tudo que opera em nós é o Senhor Jesus Cristo. E que Ele não nos abandonará. Não haverá um dia, não houve um dia, e esse dia também não é hoje,
aonde Jesus deixará a sua igreja. Porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o alicerce dessa igreja. É Ele quem sustenta essa igreja. Amanhã, ouça isso, já estou terminando. Amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã o seu líder predileto, ou o seu professor predileto de escola bíblica dominical, pode não mais estar aqui. Mas o Senhor Jesus ainda vai estar aqui. E essa igreja vai continuar. A pergunta que eu te faço nessa manhã para encerrar essa palavra é: qual igreja nós vamos entregar aos nossos filhos? Qual igreja nós vamos deixar para os nossos netos? Para a próxima geração que aqui está? Está ali a Melina, dormindo no colo da Ingrid. Qual igreja que a gente vai deixar para a Melina? Qual igreja ela vai receber? Porque nós recebemos uma boa igreja aqui, irmãos. Uma igreja viva e atuante. E vamos continuar trabalhando para que a próxima geração receba ouro, prata e pedras preciosas. Você pode dizer amém por isso? Fique de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor.